Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, capítulo 4, da pluralidade das existências. Esse capítulo inteiro é muito bacana, muito gostoso de estudar. Então, sem demora, vamos lá para o texto de hoje, a pergunta número 172. As nossas diversas existências corporais se verificam na Terra? Não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Bom, então, nós vivemos em muitos outros mundos e aqui não são as primeiras encarnações, nem serão as últimas encarnações, só que é um dos mundos mais materiais das nossas encarnações. 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas existências no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Muito bem, então podemos passar muitas existências aqui no planeta Terra. Uma subpergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. A outra subpergunta, podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida é possível que já tenhais vivido algures na Terra. Então, é possível que todo mundo já viveu em outros mundos e também no planeta Terra, né? É bem claro as explicações, bem tranquilas. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não, mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Portanto, se aqui é mundo de provas e expiações, a gente pode ir para um outro planeta que seja um pouquinho pior, né? Ou igual à Terra de provas e expiações, enfim. Então é indiferente onde é que a gente está encarnado. 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Então não é que o planeta Terra é o escolhido do universo para a gente progredir. A gente está aqui, mas poderia estar em outros lugares também. A subpergunta: não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se e o que se quer é caminhar para Deus. Então, na atual evolução moral que nós temos, ficar na condição de espírito sem reencarnar é não ter novas experiências, portanto, não evoluir, né? 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aqui na Terra tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários, o que não se faz não faz-se no outro. Subpergunta: assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. Olha que interessante. A subpergunta: pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. É muito legal, porque realmente o que a gente vai ficar fazendo? Um questionário para saber se a gente está na Terra pela primeira vez ou não? Bobagem, né? 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então seria até meio doido, né? A gente ter que passar por todos os mundos, né? Todos os planetas do universo. Que trabalho! Não, porque tem muitos planetas que são muito semelhantes, então as experiências são parecidas, né? Subpergunta: como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Bom, não é difícil a gente imaginar que a gente pode reencarnar aqui na Terra 1 milhão de vezes, que a gente vai ter sempre experiências novas, até mesmo porque a gente vai estar em outros corpos, vivendo outras experiências, né? 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso,
caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Olha que interessante. Então a gente pode encarnar num mundo menos evoluído, mas por missão, não curso natural da encarnação, tá? A subpergunta, mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degredar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, não regride, ou seja, nós não vamos para mundo primitivo, que é um só dos tipos que está na frente da Terra, né? Então a gente não vai para mundo primitivo, a gente pode continuar teimando aqui mesmo, ou em planetas parecidos, né? B, subpergunta, quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Muito simples de entender, eu costumo citar, Kardec não fala isso, mas eu costumo citar, na minha época, tá? Hoje em dia acho que nem tem mais isso, mas as pessoas que reprovavam de ano, ou seja, você não aprendeu o conteúdo daquele ano, você reprova e vai fazer aquele ano de novo, você não volta para o ano anterior. Então a vida segue esse mesmo rumo, tá? Essa mesma lógica. 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não, dá-se em cada um ao que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. E que bom, né? Imagina se a gente tivesse um monte, tudo no mesmo grau de perfeição ou de ignorância, né? A gente não aprenderia muita coisa. 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. E pede para ver influência do organismo no capítulo 7º da segunda parte, né? Que a gente vai estudar. Então, a inteligência não se perde. Pode ser que por alguma ou escolha ou alguma coisa assim, a gente vem com uma existência onde a inteligência não é usada na sua plenitude, né? 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, assim, a pergunta, né? Os seres têm corpos semelhantes? Sim e não, né? Depende do grau de materialidade. A gente tem na Revista Espírita, no primeiro ano da Revista Espírita, um testemunho de Mozart que estava naquela época habitando o planeta Júpiter, que é extremamente gasoso. Portanto, é exatamente o mesmo corpo que tem aqui na Terra? Não, são corpos diferentes, muito mais leves, menos materiais, né? Para se encaixar naquele mundo que habita, ok? 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Sempre assim, os espíritos... Por exemplo, se Kardec estivesse hoje, e com tudo isso que a gente conhece, as revelações seriam até mais esclarecedoras, porque a gente tem condição de compreender esta revelação. Mas naquela época, absolutamente não. Então, eu cito esse exemplo 1 milhão de vezes para as pessoas entenderem. Por exemplo, se naquela época de Kardec os espíritos mencionassem alguma coisa... de como seria um celular, que eu ligo esse aparelhinho e eu estou falando e vendo a pessoa que está do outro lado do mundo, as pessoas iam falar que isso era bruxaria, que era coisa de outro mundo, ou seja, os espíritos não vêm adiantar o nosso trabalho, tá? Vamos ver a observação de Kardec.
À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos vê com os olhos do corpo que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral, para os seres que eles constituem, quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objetos ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida, nos diferentes mundos, parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões aminá-lo. Essa ainda é uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Bom, isso fica muito claro para entender. Kardec vem lindamente explicar, né? Eu acho que não tem nada para acrescentar a respeito. 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. Então existe infância, né? Mas não necessariamente tão igual à nossa infância, tá? Vamos para a próxima. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos, para os espíritos, depende do grau da elevação destes. E uma subpergunta. Se o espírito nada pedir, o que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau da sua elevação. Então, assim, o espírito, se tiver elevação moral, grandeza espiritual, ele pode até escolher em que mundo que vai reencarnar. Agora, se não, ele é colocado, né, pela bondade divina no mundo que precisa ter os conhecimentos necessários para a sua evolução. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior e a própria terra sofrerá idêntica transformação, tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. Então os mundos também progridem, não somente nós que habitamos, mas os mundos também vão progredindo. Portanto, o estado físico e moral dos seres que habitam também vão progredindo. Num mundo mais evoluído, não vai ter pessoas menos evoluídas ou mais materiais, né? Materialistas e materiais. Então isso não tem jeito de acontecer, é bem fácil de entender. E Kardec complementa. É assim que as raças, que hoje povoam a Terra, desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. A gente vê, né? Evolução das espécies, a gente vai vendo como tudo vai acontecendo, é exatamente natural como acontece em outros mundos também. 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Aí mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então sim, né? E aí este envoltório, esse corpo espiritual se torna tão sutil que para a gente é como não existisse, né? É como se não existisse. Subpergunta, parece resultado aí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada. Tá correto? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Então entenda que aquela classificação, né, tabela espírita, classificação espírita que a gente já estudou,
é dada em nuances assim que não existe um igual ao outro, entende? Então é todo mundo diferente de todo mundo, então não tem uma demarcação. Olha, aqui acaba o espírito mediano e aqui começa o espírito melhorzinho, sabe? Não existe isso, tá? É só para a gente classificar. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Olha que interessante. Então, faz todo sentido, né? Essa questão do perispírito se revestir do material que naquele planeta faça sentido para poder interagir com aquele planeta, ou, no nosso caso, a gente precisa do perispírito e do corpo físico para poder interagir no planeta muito material, né? Então, faz todo sentido essa resposta. E vamos para a última pergunta de hoje, 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra, podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Era muito estranho a gente pensar que um espírito puro vai ter que ficar trancado num planeta, num mundo, num lugar restrito, né? Ele pode andar, ele pode estar no universo inteiro, né? Na velocidade do pensamento. Então, é óbvio que isso a gente é que fica restrito aqui ao planeta Terra, e quando precisar ir para o espaço ainda, tem que ir dentro de um foguete, botar um monte de roupa e etc e tal. Já um espírito puro pode ir de um lado para o outro tranquilamente, com paz e com facilidade, né? Beleza, próximo episódio nós vamos continuar estudando este capítulo com o título Transmigrações Progressivas. Eu te espero como sempre, gratidão pela sua presença. Até lá, tchau!